Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 24. Força para os dias maus. Texto base, Provérbios 24. Tema: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Versículo 10. Leitura principal. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Não diga, farei a ele o que me fez. Pagarei a cada um segundo o que fez. Provérbios 24, 1, 10 e 29. Comentário devocional. Provérbios 24 fala sobre resiliência, justiça e esperança nos momentos difíceis. A vida sábia não é isenta de problemas, mas ela é sustentada por força interior dada por Deus. A verdadeira sabedoria prepara o coração para o dia mau, versículo 10, e revela-se na forma como respondemos ao mal. Também é abordado o dever de lutar pela justiça e socorrer quem está em perigo, versículos 11 e 12. A sabedoria não é passiva, mas ativa e compassiva. E somos exortados a rejeitar o desejo de vingança, versículo 29, confiando que Deus é o justo juiz. Há ainda conselhos sobre trabalho diligente, busca pela sabedoria, integridade nos julgamentos e o perigo da preguiça. A imagem do campo abandonado, versículos 30 a 34, é um alerta contra a negligência espiritual. Aplicação para a vida. 1. A sabedoria fortalece para enfrentar adversidades com fé e firmeza. 2. Devemos agir com justiça e misericórdia, mesmo quando custa algo. 3. Não retribuir o mal com o mal é sinal de maturidade e confiança em Deus. Oração. Senhor, fortalece-me nos dias difíceis. Dá-me coragem para agir com justiça, mesmo quando for difícil, e ensina-me a não devolver o mal com o mal. Que tua sabedoria me sustente e me guie em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise que recebemos sobre o capítulo 24 de Provérbios. Isso mesmo. E a missão aqui é tentar entender algo que todo mundo busca, né? Como achar força nos dias mais difíceis. Exato. E essa sabedoria antiga, ela traz uma visão, assim, bem interessante. Especialmente naquele versículo 10, sabe? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É um versículo forte. Muito. E a análise que a gente tem aqui sugere que essa resiliência ela não está ligada só na garra pessoal, mas também na justiça e na esperança. Ok, vamos desvendar isso. O que essa análise trouxe pra gente? Olha, é uma abordagem interessante porque, segundo o material que a gente está vendo, o foco não é, simplesmente evitar o sofrimento. Não é isso. Não. É mais sobre cultivar uma força interior. E a fonte dessa análise diz que essa força vem de Deus, né? O fascinante aqui é que essa sabedoria, ela parece que se mostra justamente na forma como a gente responde às dificuldades, sabe? Na resposta, não na ausência do problema. Exatamente. Como a gente lida com o mal, com o aperto, é aí que o caráter, digamos assim, se revelaria. Entendi. E essa preparação para o tal dia mau que o versículo 10 fala é central então. Sim. E aqui fica bem interessante, porque a análise destaca muito uma exortação para não ter inveja dos maus. Está lá no versículo 1. Importante isso. E principalmente não querer vingança. O texto é muito direto, né? Versículo 29. Não diga, farei a ele o que me fez. Nossa, isso vai contra um impulso humano muito, muito forte, não é? Com certeza, é um desafio enorme. E se conectarmos isso ao quadro geral que a análise apresenta... Sim. Ela interpreta essa recusa da vingança não como, fraqueza ou passividade. Não é se omitir. Tá. É visto como um sinal de maturidade profunda
E o ponto crucial, de confiança numa justiça maior, que a fonte chama de divina. Confiança na justiça divina. Isso. Então, a força aqui é redefinida, sabe? Não é a agressão, mas aquele autocontrole que nasce dessa confiança maior. É bem contraintuitivo, né? Com um insight poderoso sobre o que é ser maduro, segundo essa visão. Essa ideia de confiar nessa justiça divina em vez de partir para a vingança é de fato muito forte. Mas, assim, na prática, como a análise sugere que a gente lida com a raiva, com a frustração que vem na hora, quando alguém faz algo injusto contra nós? Porque abrir mão de revidar não é nada fácil. Ora, a análise não entra nos detalhes psicológicos disso, mas ela sugere que essa contenção não quer dizer ficar parado, inerte. Não é inação. De jeito nenhum. Pelo contrário, a sabedoria descrita aqui exige uma postura bem ativa. Os versículos 11 e 12 são muito claros sobre o dever de lutar pela justiça. Ah, sim. E, especificamente, socorrer quem está em perigo, em risco de morte. Quer dizer, a sabedoria aqui é ativa, ela é compassiva, exige que a gente se envolva. Não é para se retirar do mundo, sabe? É para intervir, mas baseado em princípios. Entendi, faz sentido. Então aquela energia que a gente gastaria na vingança pessoal, ela seria, digamos, canalizada para uma ação mais justa, protetora. Isso muda bastante a perspectiva. Muda. E essa ideia de ação, de ser diligente, parece que aparece de novo no capítulo, né? Naquela parte sobre o trabalho, o alerta contra a preguiça. Precisamente. A análise pega aquela imagem forte do campo do preguiçoso, lembra? Todo coberto de espinho, erva daninha. Versículos 30 a 34. É uma ilustração muito viva. Sim, impactante. E o comentário que a gente tem aqui aponta que isso é uma metáfora poderosa. Não só para negligência material, tipo, deixar as coisas se acabarem, mas também para o risco de uma negligência espiritual. Deixar a vida interior, a fé, o próprio caráter sem cultivar, sabe? E isso levaria à ruína, à fragilidade, justamente naquele dia mal que a gente está falando. É uma preparação que tem que ser contínua. Nossa, essa imagem do campo abandonado é quase uma acusação mesmo. A análise chega a explorar como é difícil manter essa diligência espiritual sempre. Porque, bom, a vida joga tanto desafio na gente que pode levar a esse abandono, né? O material não detalha essa dificuldade específica, mas ela está implícita quando ressalta as aplicações práticas. Primeiro, a sabedoria como fonte de força, de firmeza na fé diante das adversidades, ou seja, já reconhece que elas vêm. Certo. Segundo, e isso é muito importante, a necessidade de agir com justiça e misericórdia. Mesmo quando, como a fonte aqui sugere, isso tem um custo pessoal. Tem um preço. Exato. Não é uma sabedoria fácil, cômoda. Exige coragem, disposição para pagar um preço, sim. E terceiro, aquela maturidade de escolher não devolver o mal com o mal, que a gente já falou. E todos esses pontos, segundo a análise, eles se baseiam, se ancoram na confiança em Deus como o juiz e o sustentador. Então, o que tudo isso significa? Pelo que entendi, essa análise de Provérbios 24 nos dá uma imagem da sabedoria que não é só um monte de conhecimento na cabeça. Não mesmo. É uma ferramenta muito prática, né? Para construir resiliência por dentro, mas através de ações por fora. Agir com justiça, mostrar compaixão ativa, trabalhar com diligência. Exato. E talvez o mais difícil, manter a confiança e o autocontrole mesmo quando parece que está tudo dando errado. Perfeito. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar depois, sabe? Qual seria? Considerando essa ênfase do texto em não revidar o mal, né? Mas ao mesmo tempo essa exigência tão forte de agir ativamente pela justiça, de socorrer quem precisa, e muitas vezes isso significa enfrentar quem está causando o mal. Sim, tem uma tensão aí. Exatamente. Como essa aparente tensão pode moldar uma compreensão mais profunda do que realmente significa ser forte nos dias maus. Não é uma força passiva de aguentar calado, nem é só reativa de explodir. É algo mais complexo, que parece equilibrar a contenção com uma ação muito corajosa. Fica aí uma provocação interessante que essa análise nos traz para refletir.